Quando chega o desânimo é o tema da nossa mensagem de hoje. Você já viu os temas de culto, né? Deus, fortaleza nossa, corajosos em Cristo. O texto está em Atos 1, de 1 a 14. Eu peço que você abra sua Bíblia ali. Atos 1, de 1 a 14. Quando chega o desânimo. Você entende bem o livro de Atos se você lembrar que é um livro de transição. É um livro em que a antiga aliança está dando lugar à nova aliança. É um livro que apresenta a obra de Cristo realizada através da Igreja de Cristo pelo ministério do Espírito Santo. Tem o nome de Atos dos Apóstolos porque acompanha a vida de vários apóstolos durante algum período, mas, na verdade, são os atos de Deus, os atos do Senhor da Igreja, os atos de Jesus através do seu Espírito Santo na Igreja que ele deixou para realizar a sua obra. E, portanto, agora a nova aliança vai aparecer em toda a sua grandeza, em toda a sua glória. Paulo tem muito a falar sobre isso no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. Versículo 8, especialmente, ele deixa muito claro que terminou o ministério da lei, e começou o ministério do Espírito. Não quer dizer que a lei morreu, quer dizer que agora a lei que antes nos assustava, a lei que se mostrava incapaz de nos salvar por causa, não dela, mas do nosso pecado, agora ela é cumprida em nós pelo Espírito Santo que aplica a obra do Pai e do Filho a cada um dos eleitos de Deus. Boas novas. Deus exige coisas que eu e você nunca poderíamos cumprir. Mas, ao mesmo tempo, Ele cumpre essas coisas na pessoa do Filho e o Espírito aplica isso à vida de cada um de nós. Você chega diante de Deus hoje, irmão, em cada culto, quando você se ajoelha diante de Deus na sua casa, quando você ora para agradecer um simples momento de refeição, você está puro diante de Deus, você está justificado diante de Deus. Não porque você não tenha pecado, mas porque Cristo levou a culpa do seu pecado. E Deus olha para você como se você puro estivesse. Deus antecipa aquilo que vai acontecer na consumação dos séculos ou na sua morte, quando o pecado, cuja pena já foi resolvida, cujo poder sobre nós já foi resolvido, o pecado terá resolvido a questão da sua presença em nós e será retirado de nós. Deus antecipa isso cada vez que você chega diante dele. É por isso que eu e você não somos pulverizados diante do Senhor. E podemos chegar com confiança diante dele. E o livro de Atos apresenta isso. A igreja agora tem que aprender a aplicar toda a obra de Cristo à sua própria vida, à sua missão. E é o Espírito Santo que faz isso. Mas há um ponto de desânimo, há um ponto de falta de coragem. Jesus está indo embora. A promessa do Espírito já existe, mas ela parece intangível. Jesus estava ali com eles, era concreto, era carne e osso. João chega a dizer no início do Evangelho, nós tocamos o verbo de Deus. E agora o verbo vai embora. Despedidas são sempre um problema, não é? Eu e Rosane, que temos filhas longe de nós, é sempre um problema. Uma vez uma delas disse assim para a outra. A Evelyn não era casada ainda, a Ingrid já era, então Ingrid já estava indo para outro lugar e a Evelyn voltava para casa da gente, né? E a gente estava se despedindo ali, a Evelyn falou assim, é triste quando o papai e a mãe vão embora, né? Ingrid falou assim, é sempre triste quando eles vão embora. E para nós? Eu tenho que me controlar aqui para não começar a chorar por causa disso. Eu estou ficando muito mole, gente, tá? Não era assim, não. Despedidas são um problema. Mas despedidas sob pressão são um problema maior ainda. Os discípulos estavam sob pressão. Lembre, Jesus havia sido condenado à morte e morto por um conluio entre o judiciário da época. Não é de hoje não, tá? Não é de hoje não. Tá? E o Império Romano. Um arrumou a condenação, o outro arrumou a execução. Tudo dentro do plano de Deus. Os discípulos sabiam que estava dentro do plano de Deus. Nesse momento aqui, Jesus já tinha passado 40 dias com eles, ensinando para eles. Você vai pegar o final do Evangelho de Lucas, que emenda com esse livro, que também foi escrito por Lucas, e aí você vê direitinho.
Mas ainda assim, mesmo sabendo, Jesus falando, olha, vai ser assim, estou explicando para vocês, tinha que ser desse jeito, vai acontecer daquela forma, ainda assim, Jesus está indo embora. Como é que é esse Consolador? Como é que é isso? Como é que isso acontece? A gente vai ver mais no domingo que vem. Mas agora a gente vai ver esse momento aqui, que pode ser aplicado a todo momento de desânimo, de mudança, que nos pega assim de repente, pode ser aplicado à nossa vida. Atos 1, de 1 a 14, diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa é a palavra de Deus. Já falamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, para você ter uma pequena introdução. Falaremos um pouco mais na semana que vem. Mas leia o finalzinho, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e você vai ver a ligação natural. Lucas antecipa isso aqui, e aqui ele dá mais detalhes desse momento, das conversas finais de Jesus e do momento em que Jesus sobe aos céus. Irmão, você já se viu inadequado para a obra de Deus? Teve alguma vez que você olhou para você mesmo, que a irmã olhou para si mesma e disse assim, eu não consigo fazer isso? Eu espero que isso tenha sido o tempo todo. Não uma vez só, mas o tempo todo. Sabe o que acontece com transições e despedidas, como acontece nesse momento aqui? É que elas realçam o nosso senso de inadequação. Aumenta o nosso senso de falta de preparo. É por isso que uma morte repentina nos atinge de modo tão contundente. A morte já nos atinge de qualquer forma, mas uma morte repentina de alguém que está próximo da gente, ela nos atinge assim, nos deixa... Nós não sabemos o que fazer com aquilo. Se quando alguém está doente, às vezes leva um tempo para morrer, e talvez, acho que todos nós já passamos por esse tipo de experiência com alguém a quem amávamos. Pelo menos você vai se preparando, você vai vendo que aquele quadro vai se formando, e ainda assim é muito duro, mas quando repentinamente a coisa acontece, uma despedida repentina, isso realça o fato de que nós não estamos tão preparados para as coisas como nós achamos que estamos. Os discípulos estavam passando por isso. Eles estavam experimentando esse momento. Versículos 4 e 5. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Isso aconteceu por 40 dias. Jesus se reunia, Jesus comia com eles, Jesus conversava com eles, Jesus fazia discipulado na hora do almoço. O corpo ressurreto de Jesus, sim, o corpo ressurreto, o corpo glorificado, é capaz de comer. E eu sei que você está pensando se no céu vai ter lasanha, né?
Não é esse o assunto da nossa mensagem hoje. Basta dizer que Jesus estava lá comendo e bebendo com eles, fisicamente reunido com eles, e está fazendo o quê? Olha, eu ressuscitei. Não! Jesus não estava falando só isso, ele está dizendo, vocês vão pregar esse evangelho a todo mundo, era necessário que eu morresse. Se eu não morresse, não haveria mensagem para ser pregada, não haveria salvação. E vocês não vão fazer isso só dentro do povo judeu, vocês vão fazer isso para todas as nações. E passou 40 dias falando isso com eles. 40 dias conversando. Já tinha passado 3 anos, agora 40 dias com eles ali. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele é o Senhor da missão, é Ele que diz quando, como, de que jeito vai ser. Ele não disse, vocês vão pregar a todo mundo. Já vamos então. Não, vocês vão esperar o poder que vem do alto para que vocês possam fazer isso. Eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele já tinha dito isso, mas novamente, é intangível, é a promessa, é a vida de fé. Vida de fé não é você orar para conseguir um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, de repente você ganha isso e diz, olha, consegui pela fé. Vida de fé é suportar as situações que diariamente vêm sobre nós, olhar para a Escritura e dizer, Ele ainda está cuidando de mim. Isso é vida de fé. É quando o diabo diz assim, você não presta, você é um pecador, olha, os outros são melhores que você na igreja não chega aos pés daqueles que estão lá. E ao invés de você começar a se definhar e dizer, mas você diz, é isso mesmo, diabo. Finalmente você falou uma verdade. Eu não presto, meus irmãos são melhores do que eu não mereço estar naquele templo, eu não mereço estar naquele culto. Olha, eu falo isso para Deus, irmãos, eu não sou digno de pregar a tua palavra. É por isso que os irmãos que têm estado aqui à frente, eles têm ensinado para você, domingo após domingo, que eles são servos, eles servem a igreja, eles não vêm aqui para fazer o que eles acham que deveriam fazer, eles se perguntam sempre o que é melhor para a congregação. Essa é a pergunta que guia toda a reunião dominical desses homens e mulheres. Então, quando o diabo chega com a acusação, você diz, é isso mesmo, você, quem diria? Você falando verdade. Esse era um momento de despedida. E a promessa, ela é intangível. Você não consegue tocá-la. Mas ela não é menos real por causa disso. Pelo contrário, as promessas do Senhor são sempre as coisas mais sólidas sobre as quais você pode se firmar. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. Situações de transição, situações de despedida, situações que nos confrontam com desafios, são situações que realçam a nossa óbvia, às vezes não é tão óbvia para nós assim, por isso essas situações são importantes, inadequação para as coisas de Deus e mesmo para a vida, como agrada a Deus. O segundo ponto, uma pergunta errada e uma resposta certa. Versículos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você já fez uma pergunta constrangedora? Mas não é constrangedora para o outro, não, é constrangedora para você. Depois que você faz, você se pergunta, ui. Estava no elevador uma vez, tempo que eu ainda estava trabalhando, hoje eu não faço nada, tempo que eu estava trabalhando lá, entrei com uma colega minha, né? Um pouco acima do peso, eu já conhecia ela há muito tempo, entrei, cumprimentei, fiquei lá quieto na minha, porque eu sou inteligente. Você quer bancar o inteligente, mesmo que você não seja, Provérbios ensina isso para a gente, fica calado. O problema é quando a gente abre a boca, né? Aí entrou um outro colega no outro andar, olhou para ela assim, você está grávida? Eu olhei para o teto. Ela disse, não, é gordura mesmo. É mais constrangedor para quem pergunta, né? Há muito tempo eu li nas seleções do Reader Digest um repórter dando
o testemunho dele assim, né? Poxa, eu fui designado para uma coisa, não era... Era repórter de esporte, mas faltou alguém, mandaram ele lá para Cabo Canaveral, se eu não me engano, lá onde tem lançamento dos foguetes, aquele negócio todo, né? E ele está lá, ele não é especialista, não conhece nada daquilo, né? E outros repórteres estavam ali de outros jornais e emissoras, né? Tudo já da área, né? E ele lá só cobrindo a ausência de alguém, e a pessoa, eles perguntando isso aqui e aquilo lá e tal, não sei o que e tal. E ele ficou assim, poxa, eu tenho que perguntar alguma coisa, né? Uma parada aqui. Aí ele olhou lá um marcador lá naqueles painéis todos assim, e esse aqui, o que que é? E a pessoa estava brigando e disse, isso é um relógio. Ele disse com um silêncio constrangedor, quer dizer, aquela quando você vai diminuindo e saindo fora, é assim. Os discípulos fizeram uma pergunta aqui, constrangedora, né, para eles. Era a pergunta errada. Vai ser agora que o Senhor vai... Quando acontecer isso, quando a promessa do Espírito vier, é aí o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? No início do seu ótimo livro, às vezes um pouco pesado, principalmente no começo, Milagres, de C.S. Lewis, ele cita Aristóteles. Em Metafísica, Aristóteles diz o seguinte, os que querem ter sucesso devem fazer as perguntas preliminares adequadas. Se sua pergunta for errada, se ela for uma pergunta ruim, você não vai adiante com aquilo. Você vai para o lugar errado. Faça as perguntas certas. Perguntas certas são tão importantes quanto as respostas certas. Eles fazem a pergunta errada. Jesus não os repreende severamente, como pode parecer no primeiro momento, mas Jesus dá a resposta certa. Jesus diz para ele, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Ele já tinha dito isso para eles em Lucas 24. Ele disse lá, vocês são testemunhas destas coisas. Que coisas? Ele disse assim antes. Eu estou lendo Lucas, não estou dizendo para você que é para você prestar atenção, não é para procurar Lucas 24, você vai ler em casa depois. Ele tinha dito para eles assim, ó, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Isso está lá em Lucas. E aí ele diz, vocês são testemunhas destas coisas. Logo a seguir ele diz, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Isso é Lucas 24, final do Evangelho de Lucas. Vocês são testemunhas dessas coisas. Aqui, a palavra testemunha significa, vocês estão qualificados para isso. Vocês me acompanharam desde o começo, vocês viram a minha crucificação, vocês estão comigo, ressurreto. Vocês são testemunhas, vocês estão qualificados. Mas em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Agora significa, vocês aí estarão capacitados. De um lado você é qualificado. Quem é que pode pregar o Evangelho? Quem foi salvo por Jesus, quem conhece Jesus, meu irmão, se você que conhece Cristo não prega Cristo, outra pessoa não vai poder pregar. Os anjos conhecem Jesus, mas não é o ministério deles. Eles não pregam o Evangelho em lugar nenhum, em circunstâncias nenhuma. Nós que fomos salvos e que conhecemos Cristo, conhecemos o Evangelho de Cristo, pelo testemunho dos apóstolos, nós é que pregamos. Então, nós somos qualificados porque fomos salvos, reconhecemos Jesus. Mas precisamos ser capacitados. Os discípulos aqui, eles estavam qualificados, mas ainda não estavam capacitados. Permaneçam na cidade até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Irmãos, o Espírito não foi dado para que você tenha experiências espirituais. Você pode olhar para mim, mas pastor, tá? Porque a gente faz umas perguntas, é igual os discípulos, né? É a pergunta errada. Acho que ela foi uma grande coisa. Não, pastor, mas a gente tem que perguntar. Não, não tem. É o que eu vou falar daqui a pouco na escola dominical. Eu fiquei tão preocupado no final do ano passado. Eu quero abordar esse assunto. Mas isso é para a escola dominical. Não, não tem. Tem que fazer as perguntas certas. Perguntas sábias levam você adiante. O Espírito não foi dado para que você tenha experiências, não foi dado para que você se sinta mais perto de Deus, meu irmão. Você não pode ficar mais perto de Deus do que o lugar aonde Ele colocou você quando você foi salvo. Você pode amadurecer na fé, você pode amar ainda mais intensamente o Senhor, e isso pode variar ao longo dos anos ainda por cima.
Mas Deus não está brincando com a gente. Deus não faz assim, ele orou hoje. Muito bem, está aqui. Dia seguinte, ele não orou, vou botar ele mais para cá. Você imagina Deus fazendo isso? Imagina Jesus que se aproximou de leprosos, que se aproximou de fariseus, que se aproximou de soldados romanos, de gentios. Imagina ele chegando para cá de acordo com o que você faz ou deixa de fazer. O Espírito Santo não foi dado para eu medir minha espiritualidade. Não foi dado para eu dizer, eu sou espiritual porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Irmão, não, vamos continuar a série em 1 Coríntios, tá? Não esqueci, não. Tem alguém aí pensando, pastor, esqueceu, será que vai voltar? Vai, claro que vai. E nós vamos entrar na questão dos dons espirituais. E quando chega nessa parte, a gente esquece Atos 1:8. O Espírito foi dado para que eu e você pregássemos o Evangelho. Sem a obra do Espírito, nós não pregamos o Evangelho, nós somos incapazes, nós somos incompetentes. Paulo, falando sobre o ministério apostólico, ele diz assim, quem é idôneo para isso? E aí ele, a seguir, diz, mas a nossa capacidade vem de Deus, pelo Espírito Santo. Então, vocês já eram qualificados, agora vocês serão capacitados, porque o Espírito virá sobre vocês. Finalmente, a última parte. Olhando para o céu, marchando sobre a terra. Esse é o último ponto. Olhando para o céu e marchando sobre a terra. Qual é a sua atitude em relação à razão do porquê você foi salvo e deixado sobre a terra? Você já pensou sobre isso? Por que você foi salvo, meu irmão? Teve aquele dia lá que você aceitou Jesus, levantou a mão, lembra disso? Você está pensando, pastor, o que houve com ele durante as férias? Aceitou Jesus, levantou a mão e tal. Há um aspecto que a gente faz exatamente isso, irmão, que as pessoas não percebem quando você aceita Jesus, é porque o seu coração já foi mudado por ele, porque senão você não aceita nada de Jesus. Mas, enfim, por que Deus não salvou você e, olha, pegou e, botou no céu na mesma hora? Pensou? Eu creio, morre. Há alguns crentes que dão um trabalho, eu penso que seria uma boa... Deixa para lá. Por que Jesus deixa a gente sobre a terra? O Senhor foi falando com eles, foi se elevando, foi sendo elevado. Daqui a pouco, a glória do Shekinah, por favor, não pense que é uma nuvenzinha de chuva. Mas isso não, tá? Uma nuvem o cobriu, você devia estar nublado o templo lá em Jerusalém, não é? O templo nublado, aí Jesus foi entrando pela... Não, a glória do Shekinah. Lembra daquela nuvem no Monte da Transfiguração? Lembra daquelas manifestações no Espírito no Antigo Testamento? Jesus vai subindo, Jesus vai se afastando, eles olham, Lucas registra, eles o adoram. No final do Evangelho de Lucas tem essa declaração da deidade, da divindade de Jesus. Enquanto ele vai subindo, os discípulos estão ali olhando, estão adorando. Eles não estão fazendo nada errado, não. Eles estão fazendo o que eu e você faríamos. Eu tenho que olhar, tenho que aproveitar o último momento. Tenho que olhar para ele. Mas aí o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Antes do Espírito chegar, aparecem 2 anjos lá. Do lado assim. Você imagina isso? Porque você está fixo. Eles falam, eles estão com os olhos fixos lá, em adoração a Jesus. E de repente eles ouvem uma voz. Varões, homens galileus. Quê? É como se acordassem de um transe, né? Eles olham aqueles 2 camaradas aí, de onde veio essa pessoa? De onde vieram esses anjos? Meu irmão, quem eram esses anjos? Qual o nome desses anjos? Eles já estavam ali? Foram eles que apareceram quando Jesus ressuscitou? Essas perguntas são inúteis. Saem para nada. Olha o texto de Atos. Olha como é que acontece aqui. Estando eles com os olhos fixos, verso 10. No céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens da Galiléia, porque vocês estão olhando para as alturas. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Virá fisicamente. Então os apóstolos voltaram. Espera aí, Lucas, você esqueceu? E o que aconteceu com esses homens, 2 homens, depois? E Lucas vai responder para você assim, não interessa. Não é para isso, a pergunta está errada. Eles são consolação. Foi bom para os discípulos naquele momento de separação.
Naquele momento em que o desânimo pode abraçar você, os inimigos ainda estão lá, o sinédrio ainda está lá, pronto para perseguir, e perseguiu efetivamente. Você continua lendo o começo de Atos, você vai ver, eles são perseguidos pelas mesmas pessoas, pelo mesmo tribunal que condenou Jesus à morte, são ameaçados do mesmo jeito. Eles têm motivo para o desânimo. Como eu e você temos motivo para o desânimo várias vezes ao longo da nossa vida, por diversas coisas. Mas eu temo que nós fiquemos mais, o que mais nos toca, o que mais nos cativa, seja o desânimo com as coisas da vida, que todo mundo enfrenta, que o não crente enfrenta. Nós devíamos estar mais preocupados se nós não sentimos desanimados, às vezes, com as coisas de Deus. Como está a sua vida? Minha vida está muito bem, meu trabalho está maravilhoso, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, meus estudos estão excelentes, meus filhos estão indo assim. Mas como oramos aqui, confessamos na oração de confissão de pecados, o dia passa e a gente não ora, a gente não está com o Senhor. E você está se sentindo muito bem, não é só isso. Não há aquele desânimo. Todo crente deve ter, precisa ter um saudável senso de inadequação. Por isso que esses momentos são importantes, como eu disse no primeiro ponto. É preciso ter uma desconfiança de nós mesmos. É preciso aplicar, segundo aos Coríntios 13:5, provai e vede se realmente estás na fé, diz a antiga versão. O Senhor é misericordioso. Por isso, 2 homens aparecem ali. Os enfrentamentos serão muitos, mas 2 anjos aparecem ali. Para dizer o quê? Que eles falam para eles? Por que vocês estão olhando para o céu? A pergunta é quase que retórica. Entendeu? É natural que eles estivessem fazendo isso, como eu já expliquei. É natural que eles estivessem vendo o rei indo assumir o seu lugar no trono celestial. Onde? Onde é que é isso? Ele está físico, não é? Deus é espírito, o Espírito Santo é espírito, Jesus é físico, então não interessa, Lucas não tem nada para dizer sobre isso, a Bíblia não tem nada para dizer sobre isso, apenas a gente tem certeza de que o rei reina. Ele conquistou a obra, ele foi glorificado, a prova disso vai ser o Espírito Santo descendo daqui a pouquinho, em 10 dias o Espírito Santo desce, 10 dias depois disso aqui. Mas agora não interessa onde é que é esse lugar que ele está indo fisicamente. Você vai perder tempo com isso. Isso vai ajudar você em quê na obra que ele está dando para você realizar? Não, os anjos aparecem para dizer, por que vocês estão olhando? Olha, ele vai voltar. E eu não estou me referindo à promessa do Espírito, estou me referindo que ele vai voltar assim, do jeito como vocês o estão vendo subir, ele vai voltar. Ah, maravilha. Eles lembraram a promessa, não somente do Espírito Santo descendo para capacitar a igreja, mas também do retorno de Jesus. Nossa esperança está no retorno de Jesus. É isso que desvia os nossos olhos de se apegar a essa realidade aqui, como se isso aqui fosse o grande plano de Deus para nós. Não, Deus não pensa tão pequeno assim, não. Os pregadores da prosperidade, esse pessoal que diz que você tem que ganhar isso, ganhar aquilo, eles estão corretos quando eles dizem que Deus não pensa pequeno. Eles só estão errados quando eles justamente diminuem o pensamento de Deus, quando apresentam o pensamento de Deus como se fosse bênçãos materiais e outras coisas assim. Não, Deus não pensa pequeno, não. É o retorno, é a volta de Cristo, é isso que a gente quer. A gente não quer só os raios de sol, a gente quer o sol, o próprio sol da justiça. Então aqueles 2 homens aparecem ali, lembrando a promessa da parousia. Parousia é um termo grego que significa presença, manifestação da presença, a presença física de Cristo. Isso vai acontecer. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia, ela aponta para isso também. Por isso que a ceia tem elementos físicos, como o pão e o vinho. A igreja, irmãos, ela não é só o evangelho visível. Essa é uma frase que Mark Dever usa. Igreja é o evangelho visível. Mas ela não é só isso. Ela é o reino visível. Ela é aquilo que do reino de Deus pode ser visto pelas pessoas. Ela é a sociedade alternativa daqueles que têm um rei que é sobre toda a autoridade terrena. Ela é a sociedade alternativa daqueles que olham para o céu esperando a vinda do grande rei, porque ele vai voltar. Ela aponta outro tipo de relacionamento, aonde um é servo do outro, porque todos são servos do grande rei.
E ela aponta para o fato de que a grande missão dela é trazer todos aqueles que ela puder trazer para se tornarem súditos do grande rei. Pastor, todos aqueles que ela puder trazer, mas não tem os eleitos, está aí você indo de novo pelo caminho da pergunta errada. Nosso sentimento, nosso pensamento, nossa paixão, para usar o termo de Oswald Smith, num dos livros mais intensos sobre a evangelização que eu já li, Paixão pelas Almas. É um clássico na década de 60, 70. Paixão pelas almas. Você vai ler essas coisas e você vai ficar, poxa, mas isso parece meio arminiano. Se você tem sã doutrina, você sabe como ler as coisas. Aquele homem era apaixonado por ganhar almas para Jesus. A igreja dele, lá em Toronto, tinha missionário em todo lugar do mundo, praticamente. Então, sim, nossa atitude tem que ser essa. Quantos a gente puder... quem usou essa expressão? Paulo, 1 Coríntios 9. Eu faço tudo, me torno um pouco de tudo, para de todos os modos salvar alguns. A igreja é a visibilidade dessa situação. Mas por que eles podem ter essa atitude? Porque eles receberam a promessa do Espírito Santo, o encorajamento da palavra de Jesus, o encorajamento dado por 2 anjos que aparecem ali, dão um recado e somem, que eles não querem atrair atenção para eles, nem a Escritura faz isso. A igreja mostra como vivem os súditos do grande rei. Irmãos, o desânimo sempre vem. Cristo nunca vai. Ele está sempre com a gente, para qualquer situação que vier. Nós tivemos um início de ano perigoso, um início de ano que já aponta muitos desafios para a igreja de Cristo. Nós temos um governo anticristão no Brasil. Deixa eu dizer isso com todas as letras. Se você está ingênuo aí, se você está achando, pastor, não pode falar de política, meu irmão, vá para outra igreja. Vá para outra igreja. Eu sigo a tradição dos profetas e dos apóstolos na Escritura. Nós temos um governo anticristão. Ponto. Não quer dizer que o anterior fosse cristão, não. Não seja tolo, não seja ingênuo. Não coloque sua esperança em homens. Mas nós temos um governo abertamente anticristão. Tem 2 tipos de governo anticristão. Aquele que combate e aquele que tenta seduzir. Então, as coisas vão se tornar difíceis, não para qualquer crente desses que estão por aí, não. Crente que relativiza tudo, crente que atualiza a Bíblia, crente que tem ideologias inclusivistas, não. Mas crente que é fiel à Escritura, crente que crê na inerrância da Bíblia, na inspiração verbal, no nascimento virginal, na deidade de Cristo, na exclusividade da mensagem do Evangelho, esses vão ter problemas. Crentes que creem que Deus criou homem, mulher e família é isso, e a partir disso e fora disso, não! Existe nada que não receba a ira de Deus, esses vão ter problemas. Os outros não. Os crentes legais, os crentes inclusivistas, tem um monte por aí. E tem um monte de crentes dizendo reformado, e de vez em quando começa a fazer essas perguntas assim, acho que quer levantar questões, acha que é importante. Lê Deuteronômio, aonde mais de uma vez Moisés diz ao povo, falando as palavras de Deus, olha, nem pergunte sobre isso. Não mencione aquilo. Você não sabe o que você está fazendo? Isso está na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou inventando, não. Aí lê Deuteronômio. Se você conseguir ler Deuteronômio inteiro e não achar isso, aí você vem para mim, se você tiver coragem, né? Pastor, eu li e não achei. Aí eu vou perguntar, leu? Olha aí, vamos lá, que aí eu abro e mostro para você. Está lá, mais de uma vez. Não pergunte. Não pergunte. Você tem mais para falar do que para perguntar nessa situação. Então, nós temos desafios pela frente. As mudanças estão aí, irmão, diante de você. Diante de você. A liberdade de expressão, que é base da democracia, é alcançada no Ocidente por causa da fé cristã. Não foi ideologia budista, não foi ideologia hinduísta, não foram as religiões afro. Não, nenhuma delas tem esse aspecto. Nenhuma delas diz que tem que honrar a Deus com entendimento. Nenhuma delas diz, você só se curva diante de um rei. O resto todo é relativo.
E você está vendo isso ser arrancado. Isso é a herança da fé cristã. Como é que a gente enfrenta isso? Com desânimo? Não. A gente olha para o alto esperando aquele que vem. A gente sabe que foi capacitado pelo Espírito para enfrentar isso. Porque não é a primeira vez que a igreja enfrenta esse tipo de coisa. Ela já nasceu debaixo disso. Claro que a situação deles era hoje, não era uma democracia. Olha só, não era nem democracia não, irmão. Eles estão em Império Romano, que diz o que é, acabou, ponto. Um soldado romano podia pegar qualquer judeu, não importa a idade dele, não importa quem fosse, e dizer, carregue minha bagagem. E ele tinha que carregar. Os primeiros cristãos eram necessariamente judeus. E depois disso a coisa piorou. 2 séculos depois piorou ainda mais. A igreja morreu. A igreja na China morreu na década de 60, quando a Revolução Cultural quis banir aquela filosofia dos 4 velhos. Vamos destruir tudo que lembre cristianismo, vamos apagar tudo que lembre cristianismo. A igreja morreu. O cemitério onde foi enterrada a esposa de Hudson Taylor, Mary Taylor, você não consegue visitar. Existe lá uma fábrica, uma indústria num lugar, eles simplesmente acabaram com aquilo e construíram em cima outra coisa, para banir a história de missões na China. A Nicarágua, você viu o que está acontecendo lá? Nosso governo é amigo. Cuba, eu tenho amigos que visitaram os cristãos em Cuba, converso com qualquer um deles. O nosso governo atual é amigo. Não, o nosso governo não vai fechar a igreja, irmão. Não seja bobo, não seja ingênuo. Não. Precisa fazer isso. Para que você... Há muito tempo o diabo aprendeu que é melhor você criar apóstatas do que mártires. Vamos seduzi-los. Vamos fazer desse jeito, fazer daquele jeitinho. E muito crente ali, ó. Como é que a gente enfrenta isso? Porque o desânimo chega para muita gente. Muito crente ficou desanimado. Volto a dizer, não é a primeira vez que a igreja passa por isso. O que nós vamos fazer com a nossa tática, nossa estratégia? A nossa estratégia tática é depender do Espírito Santo, continuar pregando o Evangelho e sofrer as consequências disso. Sabe quais são as consequências disso? Perseguição, às vezes marginalização. É só isso? Não, irmãos, as consequências disso são pessoas vindo a Cristo, os eleitos de Deus sendo chamados, a igreja sendo fortalecida pelo testemunho daqueles que continuam pregando apesar das circunstâncias. Não pense só nas consequências ruins, não. Os apóstolos voltaram dali, felizes da vida, e não saíram pregando só porque Jesus disse, até que vocês sejam revestidos do alto. Por isso o texto termina dando essa escalação do time de futebol aqui. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, o verbo é esse mesmo, eles ficaram se reunindo, e aí vem a escalação. Não parece a escalação? Eram 11. Eram 11, olha só, viu? Futebol na Bíblia, que beleza. Pedro, João, Tiago. Pedro era o goleiro, olha só, não sei muito se ia dar certo, não. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé e Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e esse Judas, filho de Tiago, devia ser bom de bola, porque parece que ele está lá na frente. O que eles faziam? Eles perseveravam unânimes em oração, fazendo o quê? O que eles estão orando ali? Senhor, a promessa. Estamos aguardando a promessa. Queremos a promessa, Senhor. Nós queremos evangelizar, mas nós não podemos fazer sem a promessa se cumprir. É isso que eles estavam fazendo. Não estavam fazendo reunião de oração simplesmente, não. Eles estavam em cima da promessa. Oravam por outras coisas também, mas o negócio era esse. E lá estavam as mulheres. Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele também, que agora já criam nele. Porque antes não criam. Então, irmão, o desânimo sempre vem. Cristo nunca vai. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Nós vamos orar, cantar, após o que nós encerraremos a transmissão. Os irmãos vão sentar e aguardar para a celebração da ceia, da mesa do Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo, para que quando o desânimo chegar, nós nos lembremos das tuas promessas. E nos lembremos que nós já fomos capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, seja em que circunstância for, seja a quem for, inclusive nossos parentes mais chegados. Que o teu nome seja glorificado assim em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor.